Hag Shavuot Sameach. Hoje nós estamos aqui na festa de Shavuot e o nome da mensagem de hoje é Shavuot, a coroação de Israel e a era messiânica. Nós vamos ver muitas pérolas dessa festa. Você pode abrir a Mikra, a escritura, em Miqueias, capítulo 7, verso 15. Miqueias, capítulo 7, verso 5. Miqueias 7,15 está escrito: Kimei tetzcha me'eretz Mitzrayim ar'enu niflaot. Como nos dias da tua saída do Egito, repito, Kimei tetzcha me'eretz Mitzrayim, como nos dias da tua saída do Egito, eu lhe mostrarei niflaot, maravilhas. Nós vamos analisar esse texto. A literatura rabínica diz que esse texto de Miqueias é um texto profético, justamente quando chega a era messiânica. E quando estivermos chegando à era messiânica, será que será como nos dias da tua saída do Egito. E o Eterno diz: Ar'enu niflaot, e eu lhe mostrarei maravilhas. Nós estamos vivendo dias que se aproximam, eu não sei quando o Mashiach volta, mas que se aproximam do fim. E quando chegar de fato o fim, e antes, um pouquinho antes, logo de Yeshua chegar e retornar, será como nos dias da nossa saída do Egito. E nós vamos ver maravilhas. Nós vamos voltar ao Monte Sinai. A grande revelação que Israel, que o povo de Israel teve, que foi a revelação mais poderosa da festa, da face da terra, que nós comemoramos hoje na festa de Shavuot, ela vai ocorrer. E aqueles que estão vivos verão, e os mortos, haverá ametim, a ressurreição dos mortos, todos vão contemplar isso. Como nos dias da tua saída do Egito, o Eterno vai nos mostrar maravilhas. Por isso que a festa de Shavuot, ela não é uma comemoração de um evento passado, como muitos acham a entrega da Torá. A festa de Shavuot comemora muito mais. Ela comemora profeticamente o nosso retorno ao Monte Sinai, o nosso retorno à fortíssima revelação sobrenatural do Eterno sobre toda a terra, e que acontecerá na era messiânica. O grande exegeta judeu Radak, ao comentar esse texto de Miqueias 7,15, ele diz que esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma clara referência à redenção que virá. E Shemot Rabbah, o Midrash Shemot Rabbah 15:2, ele cita esse texto de Miqueias 7,15 e associa esse texto à futura redenção, e diz que tal como o povo de Israel saiu do Egito no mês de Nissan, a redenção ocorrerá no mês de Nissan, será tal como a nossa redenção no Egito. Será como nos dias da tua saída do Egito. O Eterno diz: eu lhe mostrarei maravilhas. Maravilhas, em hebraico, niflaot. Niflaot, se você pegar o radical desta palavra maravilhas, o radical é Pele. Pele significa maravilhoso, que é uma referência ao Mashiach, porque o Mashiach,
ele é chamado de Peleioetz, de o maravilhoso conselheiro. Então vejam só, o profeta falou que o Eterno ele vai revelar maravilhas. Essas maravilhas aí são através de Peleioetz, são através do maravilhoso conselheiro, tal como está em Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías capítulo 9 verso 6, que ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Peleioetz, maravilhoso conselheiro, El Gibor, Deus forte, Aviad, Pai da eternidade, Sachalom, príncipe da paz. E por mais que alguns critiquem dizendo que esse texto não é sobre o Mashiach, o Targum fala que esse texto de Isaías é sobre o Mashiach. E não está dizendo que o governo está sobre os seus ombros? O Targum é maravilhoso, porque ele fala que essa pessoa vai carregar a Torá sobre os seus ombros. Que mitzion tetse Torá, de Sião sairá a Torá, o Dvar Hashem Yerushalayim, a palavra do Eterno de Jerusalém. Então vejam só, Miqueias 7,15 diz que o Eterno nos mostrará maravilhas, Niflaot. Essas maravilhas, o agente das maravilhas é alguém que é maravilhoso, que é Peleioetz, o maravilhoso conselheiro, que trará a era messiânica e nos fará, ele nos tirará do Egito. Vários rabinos racídicos falam que nós vivemos hoje como se vivêssemos no exílio. Esse mundo é uma espécie de escravidão espiritual. Não é à toa que a própria Brit Hadashah confirma que o mundo ele jaz o quê? No maligno. A Brit Hadashah fala que o príncipe desse século é quem? O regente, o governante deste mundo é maligno. Ou seja, nós estamos no Egito. Tal como no Egito, Israel era governado por Faraó, este mundo é governado pelo maligno e por suas hostes, que é o Faraó espiritual, mas que vai afogar-se no Mar Vermelho também com a era messiânica. E uma coisa muito interessante, que na festa de Shavuot nós estudamos os capítulos 19 e os capítulos 20 de Shemot, de Êxodo. Nós lemos na Torá, em Shemot, Êxodo 19:6, que é um texto a ser lido: vós me sereis Mamlechet Kohanim, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. O Eterno quis que Israel fosse Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. E Kefa Aleph, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele cita esse texto da Torá, dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Elohim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas do Egito para a sua maravilhosa o quê? Luz, que é o quê? A redenção. A Torá fala Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. Kefá, Pedro também fala do reino dos sacerdotes, porque sempre foi da vontade do Eterno constituir um reino aqui na terra. Por isso que Yeshua tanto falou do reino Malhut Hashamai, o reino dos céus. Muita gente acha que o reino dos céus é nos céus. Não, o Eterno sempre quis construir um reino aqui na terra, e esse reino será na era messiânica, e todos nós seremos como Kohanim, ou seja, como sacerdotes, pois estaremos cheios o quê? Da presença do Eterno. O rabino Ismael, ele fala que já no Sinai o Eterno queria ali constituir um reino.
Nós veremos daqui a pouco porque o Eterno queria e quase constituir um reino ali no Sinai. Então vejam só, Shavuot é tão importante porque é uma festa muito mais do que recebemos a Torá. É uma festa que nós vamos receber o reino de Hashem, que é a era o quê? Messiânica. Por isso que, lembram quando Yaakov Avino, ele tem aquela visão da escada e os anjos subindo e descendo? Ele teve a visão da escada. A escada em hebraico é Sulam. O valor da Gemátria é 130. Sulam 130. Ali, dizem os rabinos que ele teve uma experiência sobrenatural, que os céus e a terra se uniram, os anjos subiam e desciam, porque o próprio Yaakov, ele teve a oportunidade de ascender a níveis espirituais e voltar. Ali ele não ficou na terra, não. A Hassidut fala que ele ascendeu a níveis elevados dos céus e voltou. Ali houve uma união entre céus e terra. Agora vejam só, isso foi a visão de Sulam, que é o que? A escada. Moshe no Sinai, ele ascendeu aos céus também? Sim, ele teve a mesma experiência que Jacob, de uma forma diferente. Ele ascendeu aos céus. Vejam, Sulam, escada na Gemátria, valor 130. Sinai é 130 também. O Sinai é a escada que leva e transporta Moshe Rabbeinu aos céus, e o Eterno quer que nós venhamos a subir esta escada. Esta escada Sulam está posta para que nós possamos nos elevar espiritualmente. Quando Moshe entra ali perto da sarça ardente, Hashem tira essas sandálias, porque a terra onde você pisa é lugar santo. O que é isso? Dizem os rabinos, lugar santo é aquele lugar em que você vai sair da dimensão terrena e você vai chegar a uma dimensão além de tudo aquilo que nós imaginamos. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que buscar. E a era messiânica vai ser essa revelação, a revelação dos céus na terra. Então, Sulam e Jacob, a escada de Jacó, foi um prenúncio da era messiânica. Sinai, Sulam é Sinai, é 130, foi um prenúncio da era messiânica. E é isso que nós buscamos. O Monte Sinai é como se fosse uma sombra, uma linguagem de Shaul, para outra coisa, mas se aplica aqui também, é como se fosse uma sombra, como se fosse um reflexo do reino da era messiânica. Vejam só, os profetas falaram que Hashem é o nosso marido, Israel é a noiva. Os rabinos chamam Shemot capítulo 20, que é a revelação da Torá, sabe de quê? De a noite de núpcias da noiva. Uau! A revelação do Sinai é a noite de núpcias. Por quê? Porque no Sinai o Eterno foi se casar com Israel. Eu vou mostrar daqui a pouco, dizem os rabinos, que naquele dia a era messiânica era para chegar. A era messiânica era para ter ocorrido no Sinai. Só que quando Hashem corre para a sua noiva de braços abertos para abraçá-la, porque a noite de núpcias da noiva, dizem em Hazal, os nossos sábios, quando o Eterno vai levar a sua noiva para a câmara nupcial, ele descobre que a sua noiva era adúltera. A sua noiva o traiu com o Egel Hazahav, com o bezerro de ouro. E aí o Eterno que ele não trouxe a era messiânica naquele momento. O Sinai era para a era messiânica ter chegado no Sinai. Se não houvesse o pecado do bezerro de ouro, nós estaríamos hoje aqui na era messiânica. Porque nós recitamos o Shema
Verraiá, Enxamot, Ishmeu, se de ouvir a minha voz. A Torá é uma aliança eterna de Hashem com Israel, mas a Torá é condicional. Verraiá, Enxamot, Ishmeu, ser, ouvir, se cumprir. Então vejam só, quando Israel pecou, e ali aquela noite de núpcias terminou mal, o que o Eterno fez? O Eterno, ele preparou novamente a noiva para que um dia nós retornássemos ao Sinai, nos casássemos com Hashem e chegasse a era o que? Messiânica. Por isso que Shaul fala da congregação gloriosa noiva, sem mácula, sem mancha, sem ruga, porque ele conhecia a tradição judaica da noiva com mancha, com mácula e com ruga, que é essa noiva do Sinai. E daí ele fala, agora vai ser Israel, mas a noiva vai se apresentar de uma outra maneira. Efésios 5:27, sem mácula, sem ruga, santa, e sem o que? E sem defeito. Sem defeito. Uma coisa interessante é que quando Israel vai receber a Torá, o povo de Israel fala assim: nascer Venishma, nós cumpriremos e ouviremos. Isso é algo meio contraditório, porque aparentemente, porque quando nós vamos celebrar um contrato, quando nós temos que aderir a algumas cláusulas, nós conhecemos o conteúdo previamente. No Brasil, até pelo Código de Defesa do Consumidor, conhecemos as cláusulas previamente, aceitamos e depois nós falamos, nós vamos o que? Cumprir. Só que Israel falou o seguinte: nascer Venishma, nós faremos e depois nós ouviremos. Ou seja, antes de saber o que o Eterno vai decretar, eu me comprometo a cumprir. Ou seja, Hashem, eu nem sei o que eu vou ouvir, mas eu me comprometo a cumprir antes de ouvir qualquer coisa. Nascer Venishma, ok? Então Israel se compromete, é um pacto forte, você aderir a algo antes de ter ouvido e se comprometer a cumprir. Agora vejam só, quando Israel falou Nascer Venishma, nós faremos e nós ouviremos, diz o Midrash Rabbah, uma passagem citada pelo Rabino Ishmael, que o que o Eterno faz? O Eterno, ele vai e manda uma legião, eram mais ou menos 600 e poucos mil israelitas. O Eterno manda uma legião de anjos, 600 e poucos mil anjos, com coroas para o povo de Israel. Porque se Israel obedecesse, não teria chegado a era messiânica, e aí nós reinaríamos com o Eterno. Então o Eterno falou: olha, está chegando a era messiânica, vou reinar, então o meu povo reinará comigo, que nós fomos chamados para reinar. Então o Eterno manda 600 mil anjos, um anjo para cada israelita. E cada anjo tem 2 coroas para coroar. Cada israelita recebeu 2 coroas. Uma por conta de nascer e o outro por Venishma. Faremos e ouviremos. 2 coroas. Cada israelita recebeu 2 coroas. Diz o Midrash ainda que essas coroas, elas estavam preparadas desde o Gan Eden, desde o Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden também era um retrato da era messiânica, que o homem não tinha pecado. Então o Eterno foi o quê? E coroou Israel. Dizem alguns sábios que quando Israel foi coroado, naqueles breves instantes antes do pecado do bezerro de ouro, o pecado desapareceu.
Porque a glória do Eterno, quando alguém está cheio da glória do Eterno, você não consegue nem pecar. Eles receberam coroas de glória, eles foram cheios do Espírito de Hashem, cheios de Ruach HaKodesh, de Ruach Adonai, e daí eles ficaram ali sem pecado. Mas depois eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. E o que o Eterno fez? Mandou agora o dobro de anjos, 1.200.000 e pouco, para falar: peguem as coroas de volta. Peguem as coroas de volta. A glória foi removida de Israel. A glória desapareceu, porque o próprio Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, diz que o pecado faz a separação entre o homem e o quê? E o Eterno. Só que nós veremos daqui a pouco, na literatura rabínica e até na Brit Hadashah, que essas coroas estão reservadas para nós. O Eterno quer trazer de volta essas coroas que estão guardadas desde a época do Sinai. Quer ver uma prova da Torá que as coroas foram retiradas? Shemot, Êxodo 33:6, que é depois do pecado do bezerro, diz assim: então os filhos de Israel tiraram de si os ornamentos, desde o monte Horeb, tiraram os ornamentos, e daí eles falam que eram os ornamentos físicos, mas também os sábios de Israel falam que eram os ornamentos espirituais. As coroas foram tiradas, a glória temporariamente desapareceu, mas a glória e as coroas de glória retornarão. Quem diz isso? Yeshayahu, Isaías 35:10. Isaías 35:10, ele diz: os resgatados de Adonai voltarão e virão a Sion com cânticos de júbilo, alegria eterna sobre a sua cabeça. Algumas traduções botam coroas, no hebraico não está coroas, mas alegria eterna sobre a sua cabeça. Os rabinos dizem que essa alegria são essas coroas de glória. E Yeshayahu falou que alegria eterna sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os resgatados de Adonai voltarão, haverá um resgate, com cânticos de júbilo, com alegria eterna sobre a cabeça, que os sábios dizem que são as coroas de glória. Sempre quando nós pensamos em fim dos tempos, nós pensamos em reinado de Mashiach. E o Midrash diz que quando o Mashiach vier, ele, Mashiach, é quem colocará a coroa na cabeça daqueles que reinarão com ele. A missão de Mashiach é devolver-nos as coroas de glória do Monte Sinai. Essas coroas que trouxeram uma manifestação sobrenatural, unindo céus e terra. É aquela passagem do Talmud que uma vez eu citei aqui: quando os céus beijam a terra. Quando os céus beijam a terra, não há mais, você não sabe mais o que são céus e o que são a terra e o que é a terra. Tudo se torna uma coisa só. Então Mashiach, ele não vem para reinar sozinho. Mashiach, ele vem para reinar com a casa de Israel. O Mashiach, ele vem trazer essas coroas. E por que nós temos uma missão de levarmos essas palavras aos goim, aos gentios? Porque Mashiach reina com a casa de Israel, mas Mashiach reina também com os goim, com os gentios. Quem disse isso? Yeshayahu Hanavi, Isaías. Você pode abrir aí Isaías 14:1. Porque Adonai se compadecerá de Jacob, e ainda elegerá a Israel,
e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Isso é uma profecia messiânica, em que os estrangeiros estão o quê? Juntos. Mashiach reina com Israel e com os ruins. É isso que o Rabino Shaul falou em Romanos, se você ler o 9, o 10 e o 11. Lembram da oliveira, a oliveira natural, os gentios que são enxertados, o gentio é enxertado na oliveira, o gentio adentra na casa de Israel. Isso de onde ele tira? De vários e vários nevim, de vários e vários profetas, mas todos os profetas falaram sobre isso, inclusive esse texto, que os ruins estão unidos à casa de Israel. Sefer Tehillim, livro de Salmos, capítulo 21, verso 3. 21:3. Pois o supres das bênçãos de bondade, Tassit Lerosho Ateret paz, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Essa tradição das coroas, elas permeiam todas as escrituras. Sefer Tehillim falando dessa coroa de ouro puro. Esta coroa é a coroa do Mashiach, que ele é rei, e a coroa daqueles que reinarão com ele. Diz o Midrash que no futuro o Eterno vai fazer retornar todas essas coroas. Agora vejam só, Shavuot nós comemoramos Matan Torá, a entrega da Torá, mas muitas pessoas não percebem que a meta, o objetivo final nosso não é receber a Torá. O nosso objetivo final é chegarmos na era messiânica. A Torá é o nosso passaporte. Cumprir mitzvot da Torá é o passaporte. Mas o nosso destino não é a Torá em si. O nosso destino é a era messiânica. Então a festa de Shavuot, ela é uma festa que comemora muito mais do que a entrega das tábuas. É uma festa de coroação. É uma festa de era messiânica. Moshe, repito, ele veio trazer as tábuas porque ele quis trazer o que? A era messiânica. O povo descumpriu o pacto com o bezerro de ouro, mas o Mashiach é o profeta que vem depois de Moshe para completar essa missão. Vocês concordam que o Mashiach é quem vem depois de Moshe? O Midrash Tanhuma diz que Mashiach é maior até do que Moisés. Esse Midrash diz que o Mashiach é até maior do que os anjos ministradores. Por quê? Porque o Midrash diz que Moshe levou Israel a cumprir a Torá. Mashiach levará todas as nações a cumprir a Torá. Agora vejam só, Moshe é uma sombra do Mashiach para coroar Israel. Tanto é que Moshe Rai, Moshe vive, na Gemátria o valor é 363. Moshe Rai, Moshe vive, 363, é o mesmo valor de Hamashiach. Moshe Rai é Hamashiach. Moshe é essa sombra do Mashiach. Repito, Moshe quis inaugurar a era messiânica. A missão não deu certo, porque o povo fez o bezerro de ouro. O Mashiach é quem completa essa missão. Por isso que eu falei, eu cito aqui, o Midrash diz que quando o povo recebeu a revelação do Eterno no Sinai, naquele instante, a imundície foi evaporada. Foi evaporada. Mas depois voltou pelo pecado. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é regressarmos ao Sinai, é regressarmos ao Gan Eden. O Midrash diz ainda que quando Israel recebeu a Torá,
a glória do Eterno era tão grande que Yetzirará, a inclinação para o mal, não tinha mais efeito em Israel naquele tempo. Que isso é o que vai acontecer na era messiânica. Na era messiânica, a Yetzirará será extinta. Diz o Talmud que a Yetzirará vai morrer no Tratado de Sukkah, um entendimento aí que a inclinação para o mal vai morrer. Então vejam só, com a revelação, Yetzirará não podia dominar Israel, ela morreu ali por um pequeno espaço de tempo. Por um pequeno espaço de tempo, Israel ficou sem pecado, totalmente puro. Agora vejam só, houve o pecado do bezerro de ouro. Sabe quantas pessoas fizeram o pecado do bezerro de ouro? Muita gente acha que é todo mundo do povo. Mas os rabinos dizem, com base em Shemot, Êxodo 32:28, o Eterno mata 3.000 que pecaram. 3.000. Só de homens eram 600 e poucos mil. Somando mulheres, somando criança, a conta era de 2 a 3 milhões de pessoas. No total, quantos pecaram? 3.000. Sabe o que isso demonstra? A veracidade daquele provérbio judaico: Kol Israel Arevim Zebazê. Todo Israel é responsável um pelo outro. Quando aí não dá nem 1% de Israel pecando, quando uma pequena parte peca, lembram com Acã também, do livro de Yoshua? Quando uma pequena parte peca, todo o povo sofre as consequências. Por que os rabinos no Kotel, no muro, ficam orando para a techuvá dos nossos irmãos judeus em Tel Aviv? Não todos, né? Tem Tel Aviv, Tzadikim, mas por alguns que vivem uma vida promíscua. Porque quando existe uma promiscuidade em Tel Aviv, isso afeta todo o povo de Israel, tanto na terra de Israel quanto até na Galut, até na diáspora. Repito, isso é uma prova, um pequeno pedaço. Rabino Shaul falou: vocês não sabem que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Esse princípio. Então vejam só, nós temos que voltar ao Sinai, que é a era messiânica. Aí você vai entender por que em Apocalipse, capítulo 15, versos 2 a 3, está havendo o cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro. Lembram disso? Apocalipse 15, versos 2 e 3, estão cantando o cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro. Por que essa associação? Porque o Mashiach, ele vem continuar onde Moshe parou, que é a entrega o quê? Do reino, que é a entrega da Geulá, que é a entrega da redenção. E é por isso que nós temos que nos preparar para a vinda do Mashiach. Nós temos que criar as condições espirituais para a vinda da era messiânica. Nós temos que preparar-nos espiritualmente para recebermos o quê? Para nós recebermos a nossa coroa. E é por isso que em Apocalipse 2:10 está escrito: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que Satã está para lançar em prisão alguns dentre vós. Só o fato de aqui na Kehilá já teve gente, né, que Satã já levou embora. Isso é forte. Apocalipse está dizendo: Satã já está lançando alguns em prisão dentre vós, dentre a gente. Tem alguns que vão ser capturados, algemados e levados por Satã. E aí prossegue: para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Isso é um evento futuro, mas também tem uma conotação presente. E diz assim: ser fiel até a morte,
e eu dar-te-ei a ter a rain, e te darei a coroa da vida. Isso aqui está falando dessa coroa, gente, do Sinai. Você entendeu? Como que a gente começa a abrir o entendimento dessas coroas? Citei Apocalipse 2:10, a coroa da vida. Apocalipse 3:11, Yeshua diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Querem tomar a tua coroa, tal como Israel recebeu a coroa que os malachim, os anjos, vieram tirar pelo pecado. Quando nós nos desviamos dos propósitos de Hashem, Ele manda, podem tirar a coroa dessa pessoa. Ele pode mandar a Satã, pode mandar a Shedim, pode mandar até os malachim, até os anjos ministradores. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos, gente, há pessoas que estão brincando com Teshuvá, que estão brincando com mitzvot, mas nós estamos aqui em defesa de coisas eternas. O nosso corpo é perecível, mas estamos falando de eternidade. Temos que guardar a nossa coroa. Agora, Apocalipse 3:11, Yeshua fala: venho sem demora. Parece que Yeshua, Hasbe Shalom, mas que ele errou. Não. Toda a literatura rabínica fala que Mashiach e a era messiânica já era para ter vindo há muito tempo. Há um Midrash que fala que o Mashiach está nos portões de Roma, e alguém pergunta para o Mashiach lá vestido de mendigo: quando você vem? Ele: hoje. Ué, hoje? Basta Israel fazer Teshuvá. Quando Israel baixar, todo Israel será salvo, Romanos 11, mas você só vai ser salvo se você se arrepender. Não existe salvação da pessoa no meio à impiedade. Não existe salvação de quem não quer nada com o eterno. Porque, repito, a Torá é uma aliança eterna, mas a Torá é uma aliança o quê? Condicional. A gente citou aqui no chamar, Verraiá chamou Tishmeu, isso é uma condição. Então Yeshua falou que veio sem demora, porém ele demora não por culpa dele, e nem por culpa do Hashem. A culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é de cada pessoa aqui presente. Kefá Pedro, ele vai falar sobre isso. Kefá Bet, 2 Pedro, esse texto é forte. 2 Pedro, capítulo 3, vou ler os versos 11 e 12. 11. Uma vez que tudo será assim destruído. Está falando do fim, do tempo do fim. Tudo será destruído. Compreendem como a vossa vida deve ser santa e agradável a Elohim, a Hashem. Nossa vida deve ser santa e agradável. E ele diz assim: aguardando o dia de Adonai. Eu tenho que aguardar o dia de Adonai e apressando a sua vinda. Isso é um conceito racídico, que nós podemos apressar ou retardar a era messiânica. A Brit Hadashah colocou várias condições para a era messiânica: plenitude dos gentios, a minha abençoará o meu evangelho, as boas novas serão pregadas a todas as nações, todo Israel será salvo. Há várias condições. Só que para a implementação dessas condições, isso cumpre ao homem. Por isso que Shaul falou: como crerão se não há quem pregue? Isso é uma responsabilidade do homem. Hashem falou para Noah fazer a arca, mas o Eterno não mandou a arca dos céus. Quem teve que fazer foi Noah. Anos e anos
construindo a arca até a vinda do Mabul, do dilúvio. Então, gente, nós temos que tomar consciência, imaginem, as pessoas que pegaram o bezerro de ouro, esses 3.000 que foram fuzilados, talvez quando eles chegaram nisso, provavelmente o Eterno deve ter falado: olha, a era messiânica só não chegou por culpa de vocês. Imaginem a Hashem falando conosco: olha, Sadoc, a era messiânica era para ter chegado, mas eu dei tudo em tuas mãos e a nossa Kehilá, porém, vocês não cumpriram a missão de vocês, então algumas gerações estão esperando por culpa nossa. Gente, o Eterno, ele conta com poucos, mas poucos nas mãos do Eterno podem se tornar um exército indestrutível para marchar pelos 4 cantos da terra. E é por isso, gente, que eu falo que nós temos que ter firmeza, nós temos que apressar literalmente a vinda do Mashiach. Nós temos que ter consciência que a nossa missão é muito mais do que cumprir Torá, é o mínimo, mas nós temos que resgatar. Eu não vou citar aqui para não me estender muito, mas eu não citei esse texto de Isaías dos estrangeiros que se achegam à casa de Israel. Há 2 midrashim que dizem o seguinte, que a era messiânica não veio. Claro, existem outras coisas que devem ser cumpridas, mas uma cláusula que não é cumprida é o seguinte, que Israel não conseguiu trazer de fato os gentios para a Torá. Isso é verdade, porque olhem só, o judaísmo rabínico de um modo geral até fala: nós não somos proselitistas. Então, esse Midrash fala que, porque se Yeshayahu, eu li o texto aqui para vocês, fala que os estrangeiros vão se achegar, se não tiver nenhum estrangeiro, é que isso não se cumpre, o que Isaías falou. Então o Midrash fala que Israel tem que trazer o quê? Os goim. Mas o judaísmo rabínico já não é proselitista e não tem muita preocupação. E aí o que o Eterno faz? De poucos anos para cá, por que cresceu tanto? Aí o judaísmo messiânico, no sentido de todo mundo que crê em Yeshua. Por que cresceu tanto esse movimento, que é um movimento que atrai também muitos gentios? Até alguns antimissionários falam: há muitos gentios nesse movimento. Baruch Hashem! Porque tem que ser cumprido isso que Yeshayahu, que Isaías falou. Isso tem que ser cumprido de fato. Então, que é o texto de para repetindo, se alguém quiser anotar aí, eu já li, Isaías 14:1. Então, nós fomos sim levantados para capturar no bom sentido, capturar para Hashem, não para projetar, capturar para enlaçar, né, a pessoa em Hashem, capturar, enlaçar a pessoa do Eterno, enlaçar Israel na Torá do Eterno, enlaçar os goim. E aí sim, gente, que nós possamos hoje, quando fizermos as nossas tefilot, que já vamos fazer, buscar isso. Nós temos uma grandiosa missão. E para encerrar, eu vou contar aqui um midrash que talvez seja a sua história e você não sabe. Quando estavam construindo o Beit HaMikdash, o templo, escolheram as melhores e mais belas pedras para construir o Beit HaMikdash. Olha, aqui vai ser o muro, aqui vai ser a porta, aqui o Santo dos Santos. Tinham pedras também no pavimento, né? Tal como hoje a gente compra ladrilho, qual o nome do piso? Porcelanato. Eram aquelas pedras. E os construtores estavam escolhendo as mais belas pedras.
E daí o que aconteceu? Eles passaram por uma pedra feia, muito feia, e falaram: não, essa a gente não vai pegar não, porque ela não presta. E descartaram aquela pedra e construíram o Beit HaMikdash inteiro. Quando tiveram que colocar o assoalho ali, onde entrar a Aron Habrit, a Arca da Aliança, que seria o lugar mais sagrado do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, é onde ia repousar, nenhuma pedra se encaixava ali. Nenhuma pedra, as mais belas não se encaixavam. E aí um construtor falou: peraí, tinha uma pedra feia que nós descartamos, que talvez ela entre aqui, para encaixe certinho, e a arca, que é o mais importante, seria aquela pedra. Pegaram aquela pedra, ela se encaixou certinho. E daí os sacerdotes falaram algo que você já ouviu, que é interpretado de várias maneiras, mas a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Eu termino o show de hoje dizendo o seguinte: talvez você possa ser essa pedra rejeitada. Talvez você não viu o valor que você tem. Talvez você não viu a importância que você tem. Talvez você se ache pequenino, mas é esse que o Eterno usa. Todos os grandes homens do Eterno quiseram fugir da sua missão. Moshe: a minha língua é pesada, queria fugir. Yeshayahu, Isaías: eu sou um homem de impuros lábios no meio de um povo de lábios impuros. Sou um homem no meio de um povo de lábios impuros. E Meiahu, Jeremias: eu sou o quê? Uma criança. Ioná, Jonas, quer fugir. O verdadeiro servo do Eterno, por saber quem é o Eterno, ele se considera pequeno. E você pode de fato ser uma pessoa que nem se deu conta da grandeza que você tem, da grandeza que Hashem providenciou para você, mas a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal. Se você aplicar o seu coração ao Eterno, talvez você esteja ali sustentando a Arca da Aliança. Talvez você seja a pessoa que existem tábuas celestiais. Talvez você seja a pessoa que o Eterno vai te colocar para segurar as tábuas celestiais. Talvez você seja a pessoa que vem ali do lado de Yeshua com as coroas. Que você saiba qual é a sua missão e que você possa cumpri-la. Que o Eterno abençoe e guarde a todos.